Salto para o Futuro está entrando no ar pela TV Escola. Já houve o tempo em que as atividades realizadas fora do espaço escolar eram vistas apenas como atividades voltadas para o lazer. Hoje é cada vez maior o número de professores que utilizam passeios, visitas e excursões como recursos capazes de enriquecer os processos de ensino-aprendizagem. Nos 5 programas desta série, vamos discutir os objetivos dessas atividades e ainda como elas podem ser integradas ao contexto escolar. Os objetivos e encaminhamentos das atividades realizadas fora da escola estão em discussão no programa de hoje. São nossas convidadas para o debate a professora do CIEP Oswaldo de Andrade, no Rio de Janeiro, Eliane Pimenta, a professora do Colégio de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Nalu Rosa, e a educadora Monique Deslan. Professores direto do Estado do Maranhão também participam do programa de hoje. Saiba agora como você também pode participar do nosso debate. A história de uma civilização milenar que habitou parte da atual América do Sul foi o ponto de partida para o desenvolvimento de um trabalho com alunos da primeira série do ensino fundamental do Colégio de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Os estudos sobre os Incas motivou a turma a visitar o acervo organizado por um professor de História que é pai de um dos alunos e ainda a ter contato com uma cultura distinta, rica em registros, objetos, costumes e lendas. Os Incas, eles eram um povo muito antigo. Os alunos começaram a pesquisar a vida dos Incas no início deste ano. Um vídeo, vários livros e recortes de jornais foram algumas das fontes de pesquisa. A meta da turma da professora Nalu Rosa é a realização de um seminário que será apresentado aos pais. Ao saber que o filho desenvolvia no colégio um trabalho sobre os Incas, o pai de um aluno, que é professor de História da América e especialista em civilizações pré-colombianas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, convidou a turma para uma visita ao acervo organizado por ele. O convite despertou nos estudantes uma série de perguntas antes da saída para a universidade. Como eles escovavam dentes? Porque o Sapa Inca só usava a roupa uma vez. Os números eram igual aos nossos? Como eles marcavam o tempo? Eles usavam sapatos? Os alunos saem para a visita e chegam à universidade cheios de curiosidades. O professor Paulo Seda, pai do aluno Daniel, se apresenta e diz estar pronto para responder às questões elaboradas em sala de aula. Eles usavam sapatos? Eles usavam uma espécie de sandália, né? A gente tem até aqui 2 exemplares de sandália que eles usavam, olha. Vocês podem ver que o solado, né, a sola era de couro e ela tinha essas tiras de algodão, né? Então eles calçavam esse tipo de sandália que eles usavam. O professor responde ainda a perguntas sobre hábitos de higiene, como por exemplo, se os Incas escovavam os dentes ou tomavam banho. Todo povo, toda a população tem que ter hábitos de higiene. Então eles não tinham um banheiro, como por exemplo nós temos na nossa casa, né, com a privada, com o chuveiro, aquilo tudo. Mas com certeza eles tinham lugares especiais para fazer as necessidades deles. Escovar o dente, eu não conheço, eu nunca ouvi falar que tenha se encontrado, por exemplo, alguma escova de dente nessa região. Os alunos se encantam com as descobertas que fazem a partir das explicações do professor Paulo e com o contato que estão tendo com as peças do acervo. Eles ampliam o conhecimento sobre a civilização Inca e saem do encontro satisfeitos com a visita. Eu gostei das estátuas e das respostas dele, que eu achei também muito interessante. Eu aprendi que eles iluminavam a casa com fogo. Eu gostei daquela peça que tá ali, que eles partem a cabeça aqui, para se eles tiverem alguma doença, aí abrir a cabeça deles para tirar a doença. Eu espero que disso tudo que eles estão aprendendo, eles tirem um conhecimento maior do que simplesmente conhecer os Incas, né? Um conhecimento de fato de que o outro existe, que o outro tem que ser respeitado por ser diferente, mas não ser nem melhor nem pior do que nós.
Pois é, Nalu, você que esteve ali tão pertinho de tudo isso, eu queria que você falasse o que é que está envolvido num projeto como esse. Esse projeto, ele mexe com uma questão que toda criança tem, que é a curiosidade. Então, pensar sobre um outro povo, em outro lugar, em outro tempo, como era esse dia a dia, é despertar essa curiosidade. E as crianças, na verdade, ficaram querendo saber muito a partir da realidade delas. Se não tinha luz, né, o que acontecia, né, como é que eles transportavam as pedras, se não tinha, eles não conheciam nem a roda, e eram montanhas. Então, todas essas questões do dia a dia despertam muito essa vontade da criança em entender e descobrir coisas novas, que são coisas diferentes do dia a dia. E às vezes a gente pensa, né, que ensinar é só uma questão, né, de transmitir, e que se eu vou transmitir uma coisa sobre Inca é muito difícil para uma turma de primeira série. Né? Mas, na verdade, né, eles não aprendem só porque tem alguém transmitindo. Né? Eles aprendem porque eles têm curiosidade, eles se colocam no papel de pesquisadores, de historiadores, e começam a querer buscar essas explicações, né, para entender um outro contexto. E esse projeto ele acaba te possibilitando uma série de outros, né, de outras questões que você pode trazendo. Nós lemos lendas, nós lemos notícias, nós lemos folhetos turísticos, né, lemos textos históricos, né, e na verdade a criança está, além de pensar sobre essa questão toda do tempo, do espaço, da história, ela ali também está aprendendo a própria questão de lidar com a língua escrita, né, e de saber onde buscar, aprender também a fazer isso, né, se eu quero pesquisar, onde que eu vou buscar determinada informação. E aí, muitas das informações que eles queriam, nós não encontramos nos livros. E tivemos a sorte, né, de na nossa turma ter um pai que trabalhava com essas questões, um professor que trabalha com isso. E a gente ia listando. Então, essa pergunta não encontramos, vamos colocar na lista para o seu Paulo, pai do Daniel. E eles foram acumulando uma série de perguntas. Por que o terremoto não abalava as construções incas? Né? Por que os espanhóis, quando construíam as igrejas, elas caíam e as construções dos incas ainda estavam lá? Então, na verdade, um projeto desse, ou sobre Inca, ou sobre qualquer outra civilização, né, ou sobre qualquer tema, na verdade, que desperte a curiosidade da criança, né, e que a coloque nessa posição, é muito interessante para a questão do conhecimento, né, e principalmente está envolvendo os pais, estabelecendo parceria com eles. Não foi só o pai do Daniel, mas outros pais também, de outras maneiras, foram parceiros nesse processo. Pois é, Eliane, partindo um pouco do que a Nalu estava falando, essa coisa de estar mais próximo daquilo que você está estudando, facilita até que ponto esse poder de compreensão do aluno na sua concepção? Primeiro a gente tem que ter uma concepção de uma ideia de que o conhecimento ele não está só dentro da escola, ele não está só no livro, que as fontes de conhecimento são inesgotáveis. E isso, quando a gente traz isso para dentro da sala de aula, buscando com a criança, quer dizer, a Nalu colocou o quê? Os conhecimentos que nós não conseguimos dar conta nos livros, né, nós fazíamos uma lista, onde nós vamos procurar, né, porque o conhecimento não é estático, não é escolarizado. Então, quer dizer, estar próximo desse conhecimento significa você ir nessas fontes inesgotáveis, do que você está pesquisando, do tema, enfim, que você está trabalhando com a sua turma. E aí é onde entram esses passeios, né, que Freinet chamou tão bem de aula-passeio. Esses passeios entram colocando justamente a criança nesse contato mais próximo do que está fora daquele mundinho, das quatro paredes da sala. Tá certo. E, Monique, como é que você acha que se desperta no aluno essa questão investigativa quando ele está frente a frente a uma situação daquilo que ele está saindo um pouco da escola, daquilo que ele está estudando, como ela colocou, entre quatro paredes, e ampliando esse universo e chegando muito mais perto dessas respostas? Tem muito menos necessidade da gente despertar o aluno e talvez mais da gente ser despertada pelo aluno, porque para eles qualquer tema tem um fascínio muito grande, né? São coisas que
São coisas que todas as coisas do mundo para as crianças são extremamente fascinantes porque elas partem do ponto de vista que o conhecimento não está pronto, mas que elas têm a possibilidade de fazê-lo. Então, por exemplo, no caso dos Incas, esse povo que há 500 anos não existe mais, desde a chegada de Cristóvão Colombo na América, 1492, isso, né, Nalu? Como é que a gente dá vida a essas pessoas que há muito tempo já não existem? E as crianças, então, fazem perguntas de uma pertinência enorme para que elas possam fazer um conhecimento que não é já disponível em termos de livros e de outras informações, mas o modo como elas representam até esses conhecimentos que estão nos livros. Então, elas perguntam o que eles comem, como é que eles desembarcaram os cavalos, se eles escovam os dentes, como é que vai construir estrada, se eles nem tinham roda, que é um exemplo muito claro desse fazer conhecimento, porque que eles não tinham roda é uma informação que nos chega através dos livros. O que se faz numa estrada sem ter rodas já é um pensamento das crianças, né? Extremamente pertinente, uma coisa que tem muito sentido. Então, é essa combinação da gente seguir a trilha das crianças, delas colocarem as coisas, de buscar onde tem informações que vão dando vida, então, a essas pessoas que já não existem mais há tanto tempo. Tá certo. Bem, nós vamos à primeira participação do Salto de hoje, que é a da Luciana, do Rio de Janeiro. Olá, Luciana, pode fazer essa pergunta. Sou aluna do curso normal. No texto aqui e acolá, a professora Maria da Conceição fala com propriedade da nossa realidade quando diz: visitas a museus, jardins zoológicos, exposições, geralmente são atividades usuais nas escolas. Mas algumas vezes, por falta de planejamento do que se pretende, perde-se a chance de aprofundar determinados conhecimentos. Completamos. Ir ao zoológico é quase sempre associado a diversão e distração. Perguntamos: é pedagogicamente correto usar excursões e passeios como prêmio, levando apenas os melhores alunos? Obrigado e boa noite. Luciana, muito obrigada pela sua participação. Como você avaliaria essa questão da Luciana, Nalu? Existem várias possibilidades, né? Na verdade, o professor ele tem que saber qual o objetivo que ele tem, qual a sua intenção. Qual a intenção dele com aquela turma naquele momento. O que eu trabalho um pouco nesse texto é que geralmente nós vamos aos passeios porque eles aparecem, porque é legal, porque é interessante passear, como lazer. Isso não é ruim. O ruim é só fazer os passeios por isso, né? Na verdade, a gente tem que estar associando também essas saídas a um projeto de estudo que você quer desenvolver, né? Agora, uma saída ela está muito mais relacionada a isso, né? Quer dizer, você pode, na verdade, um projeto como esse, estamos estudando determinada coisa e precisamos sair para responder determinadas questões de uma turma para conhecer melhor. Isso pode ser bastante enriquecedor, mas não elimina você sair também por lazer ou porque surgiu uma questão interessante naquele momento. Pois é, mas uma questão que ela coloca, Nalu, ali, que eu achei curioso, é que ela diz assim, no caso, o prêmio seria assim, tipo, o aluno teve um bom comportamento e por isso ele merece um passeio. É isso que ela está questionando, talvez. E outros não. Né? E outros não, quer dizer, como você avaliaria essa questão especificamente? Isso é muito ruim, né? Você, na verdade, aliás, a questão de prêmio na escola, nesse sentido, é muito ruim. Né? Em qualquer circunstância, se eu fui bem, tenho uma boa nota, ganho uma estrela. Não, acho que o prêmio para a criança é satisfazer a sua curiosidade. Né? Qual é o prêmio por alguém ser curioso quando consegue responder uma questão? É o prazer de ter respondido aquela questão. Né? E a escola tem muito isso, né? Como conhecimento é uma coisa tão chata, vamos dar uma estrelinha, vamos dar um brinde, vamos dar alguma coisa para que ele possa fazer aquela coisa chatérrima que é estudar. Que acaba, às vezes, por reprimir até outros alunos com mais dificuldade que poderiam estar progredindo também. Né?
Bem, agora a gente está com uma ligação aqui do Ronaldo do Espírito Santo. Pode fazer a sua pergunta. Aqui é o Ronaldo, da Escola de 1º e 2º grau de Araribó, em Pancas, Espírito Santo. Meu questionamento é: os objetivos dos PCNs podem ser desenvolvidos em forma de projeto extra-classe, mesmo não sendo temas transversais? Boa noite e obrigado. Ronaldo, muito obrigada pela sua participação. Podem, Eliane. Quando você faz um passeio, uma visita escolar com seu aluno, você não está trabalhando apenas um tema. Acho que é essa coisa da gente deslocar um pouquinho essa ideia de que o conhecimento é fechado, escolarizado, e cada texto e cada momento se fala de uma coisa só. Né? Quer dizer, quando você organiza um projeto, ou quando você organiza uma abordagem de uma forma mais ampla, esses temas são contemplados, porque na verdade o conhecimento ele é cultural. Né? Então você sai um pouco dessa coisa de que, bom, hoje é eletricidade, então a gente vai falar de eletricidade no texto. Né? Então você pode estar abordando dentro desses projetos todos os temas transversais, independente de estarem soltos. Né? Agora eu queria só voltar um pouquinho nessa questão da primeira, né? Essa coisa que a telespectadora trouxe, a questão do prêmio e do castigo. Acho que ela levanta uma questão aí que vem muito à tona quando se fala em passear na escola, que é essa coisa de, você não vai porque você não está quietinho, você não vai porque você não está com um bom comportamento. Né? A gente percebe muito essa discussão na escola hoje. Acho que é uma bandeira até que ela levanta da gente estar pensando um pouco se a gente acaba, se a escola muitas vezes não acaba transformando o passeio em mais uma forma de discriminação. Com certeza. Né? A gente tem que estar um pouquinho atenta a isso. É verdade. Eliane, quais seriam os critérios de escolha, por exemplo, de materiais a serem usados dentro de uma pesquisa em sala de aula para que depois você saia dali e vá de perto dar uma olhada nisso? Quais seriam os critérios de escolha desses materiais? Eu acho que a gente pode voltar um pouco na questão do Ronaldo, a escolha de pensando que quem faz a interdisciplinaridade é a própria criança, e cada uma delas, né? Quer dizer, cada um dos sujeitos da aprendizagem é que faz a interdisciplinaridade, a transversalidade, todo esse movimento. Então, se a gente tem um diálogo, uma escuta com a criança, e a partir dessa escuta nos ocorre, bom, aqui acho que eu preciso de um livro que me informe melhor de quando a quando viveram os incas, ou com que tipo de panela eles cozinharam, onde é que eu posso buscar uma informação desse tipo. Então você vai abrindo esse leque, diversificando, porque se a gente pensar no conhecimento sempre na perspectiva de um a fazer, né, de um vir a ser, não de algo que já está consolidado, então essa abertura dos materiais que a gente procura também não estão consolidados, e a gente tem que buscar aquilo que está à mão, ou que pode estar mais longe, mas enfim, não dá para ser determinado a priori. Mas serão certamente imagens, mapas, livros, vídeos, informações com pessoas, como foi o caso do pai do Daniel, Paulo Sena, e assim por diante. Tá, ok. Bem, a participação agora é da Maria Elias, do Tocantins. Pode fazer a sua pergunta. Orientadora de aprendizagem do teleposto da Escola Estadual Irineu Albano Rendes, Guaraí, Tocantins. Como o professor deve orientar os alunos a desenvolver um trabalho integrando a cultura dos incas para obter melhores conhecimentos sobre a vida dos mesmos, sendo uma realidade bem distanciada da nossa? Obrigada e boa noite. Maria Elias, muito obrigada pela participação. Malu? Na verdade, o que ocorre é que todos os conhecimentos, eles são importantes, né, na escola. Né? E também aqueles conhecimentos que estão fora da realidade. Né? Até porque eles estão fora da realidade, eles são importantes na escola. Né, cumpre um pouco esse papel de estar colocando, né, trazendo aquilo que não faz parte da realidade, né, para a realidade da criança. Né? E aí eu acho que, por exemplo, o INCA foi uma opção naquele momento, poderia ser outra. Né? Nós temos uma outra experiência também com outro projeto, que foi um projeto que se chamava Beleza Negra. Né, que foi um projeto que trabalhou com toda a questão dos negros, né, a questão de estar valorizando, né, uma cultura, né, que sofre uma série de discriminações
E esse projeto surgiu até em função de uma série de mostras, né, de preconceitos que nós tínhamos na escola. Então, o que acontece? Esse projeto é mais importante do que estudar os incas ou do que estudar os índios? Não, na verdade, nós temos várias coisas a fazer dentro da escola, né? E se a gente for construindo esse processo com as crianças, elas vão aprendendo a lidar com isso e construindo uma autonomia até de estar pensando sobre as coisas e refletindo e construindo também os seus valores, né? Bem, depois do intervalo vamos percorrer, junto com os alunos de uma escola do Rio de Janeiro, os bastidores da notícia. Salto para o Futuro volta já. Discutir com os alunos o que se publica nos jornais, o que está nos livros ou o que é divulgado pelo rádio e pela televisão é tão interessante quanto debater a forma como essas informações chegam até leitores, ouvintes e telespectadores. A notícia pode ser desvendada em toda a sua trajetória. Depois de realizarem em sala de aula um estudo sobre a mídia, alunos de uma escola do Rio de Janeiro se interessaram em estudar a linguagem dos telejornais e visitaram uma emissora de TV. Confira. A partir de hoje, Notícias do Rio começa uma série de reportagens sobre o mundo da criança no nosso estado, nem sempre feito de fantasias. Quando começou a guerra sobre os Estados Unidos e Afeganistão, eu comecei a me interessar mais pelos jornais, pelas notícias. A turma do Menino Maluquinho está aqui na TVE para descobrir o que tem por trás da notícia. Antes de conhecer a Rede Brasil, eles já tinham feito um trabalho sobre língua oral e língua escrita para analisar as diferenças entre o que falamos e o que escrevemos. O estudo resultou em uma pesquisa sobre a linguagem do telejornalismo. E o entusiasmo com o tema fez surgir o desejo de conhecer os caminhos que a notícia percorre até chegar aos telespectadores. E dos jornalistas difíceis? Porque tem que ler sempre, estar sempre lendo jornais, sempre sabendo tudo, tem que ler mais de um jornal por dia, tem que ler revista, tem que se informar muito. É uma profissão que você tem que estar sempre lendo, sempre se informando. Quais são os profissionais que trabalham com a senhora? Olha, aqui na redação tem assim, repórter, que são os que vão para a rua, fazem a matéria. Chefe de reportagem, que coordena. Mas para os repórteres irem para a rua fazer a matéria, tem pauta, que são aquelas moças ali. São 3 moças que nem estão aqui. Da redação do telejornal, os alunos vão conhecer o lugar onde são repassadas todas as informações para a apresentadora, que está quase entrando no ar. Eles se empolgam com as vinhetas e se encantam com os equipamentos. Isso aí é o encerramento do jornal visual. Agora dá mais um play. Aí você vai editar. Olha o que vai acontecer. Viu? Isso é a vinheta do Atitude.com, antigo. Aqui é a parte do estúdio em que fica a apresentadora de jornal. Então você tem, ali você tem um cenário, que é o cenário do jornal, que é aqui que eles apresentam o Jornal do Rio. E aqui eles apresentam o jornal, que vocês veem no jornal, mais tarde nós vamos ver eles gravando o jornal e fazendo o jornal. Nós vamos ver o jornal no ar e vamos ver aqui dentro do estúdio também. O Jornal Notícias do Rio entra no ar com os alunos dentro do estúdio. Atentos a todos os movimentos, eles observam os bastidores da notícia. Aspectos que não são notados quando se assiste ao noticiário em casa pela TV. Quando o telejornal chega ao fim, os alunos aproveitam para tirar mais dúvidas com a apresentadora. Uma experiência, assim, ótima. E o que você achou mais interessante? O que chamou mais atenção, assim, que falou assim, nossa, mas é assim que funciona? O que foi? Ai, na hora que vocês param, a senhora vai lá rapidinho, dá uma arrumadinha, achei super bacana. E você gostou de que? Conta. Eu achei como a Ana estava rodando o TP. Aliás, o nome é teleprompter, aí te abrevia TP. Quando a senhora dá notícia ruim, a senhora fica triste? Ah, fico. A última, então, foi esse problema lá dos Estados Unidos, quando o avião explodiu, né, na torre, que morreu muita gente. Foi um dia angustiante aqui, porque a cada momento chegavam notícias novas de tragédia, pessoas que a gente... relatos de pessoas que conseguiram sair, mas que tinham amigos que estavam dentro do prédio. Foi muito chocante, é muito triste mesmo. Quando eu cheguei aqui, a gente começou a achar engraçado, ter que voltar tudo de novo para gravar.
Depois eu comecei a ficar emocionada, assim, acho que todos nós ficamos, né? Todos nos seus lugares certos, arrumado, organizado. Pois é, Eliane, nesse caso agora quem estava bem pertinho desses alunos, vendo toda essa emoção de estar ali pertinho da emissora de TV, vendo como tudo acontece, foi você, né? O que essa visita acrescentou no seu trabalho e como é que foi esse antes e como é que vem sendo esse depois? Como é que vem sendo desenvolvido esse trabalho durante esse percurso agora? O antes foi assim, repleto de questionamentos, hipóteses. Nós começamos a princípio, nós começamos lendo as notícias e buscando essas notícias no jornal impresso. E depois nós passamos mais as notícias do telejornal. As crianças começaram essas pesquisas em casa, essa busca de assistir, qual é o canal que assiste telejornal, qual é o telejornal que assiste, assistir com a família, comentar na sala de aula no dia seguinte. A gente chegou a encenar o telejornal na sala de aula para os outros alunos e tal. E aí depois a gente começou a perguntar assim, como é que nasce essa notícia, né? Como que um fato vira notícia? O que é importante para ele virar notícia? A relevância dele, por que ele vira notícia? E aí a gente começou a levantar essas hipóteses com as crianças, né? Quem está por trás desse programa? Quem escreve essa notícia? Quem está falando lá, está lendo? Quem apresenta o telejornal? E antes deles virem visitar a TV, nós fizemos o roteiro com as hipóteses deles, né? E eles, em todo momento que eles estavam aqui se confrontando com essa realidade que até então eles só viam pelo outro lado, eles estavam buscando reafirmar essas hipóteses, né? Refutar ou não essas hipóteses. E às vezes eles se encantavam assim, com coisas que eles não tinham parado para pensar, como por exemplo aquela sala cheia de equipamentos, né? Eles pensavam numa sala com algum diretor e uma televisãozinha do lado para o diretor, isso constava da hipótese, né? Então, quer dizer, é uma realidade que a gente não imagina que tem quando a gente não vê o outro lado, né? Então, quando o aluno Paulo ele senta ali no estúdio, né, e fala, a gente veio aqui descobrir o que tem por trás da notícia, é justamente isso, como ela chega, como ela vira texto, que texto é esse, quem está falando esse texto, está falando, está lendo, que tipo de linguagem é essa, né? E o desdobramento, né? O desdobramento é chegar na turma e retornar para ali. Bom, agora que a gente sabe como é por trás, que a gente não tem só aquela visão da frente da telinha, né? Como é que a gente vai fazer para remontar esse telejornal? Como é que é esse tipo de texto? Que diferença que tem desse texto do telejornal para o texto do jornal impresso, né? Da imprensa e a empolgação deles e a empolgação, né? A maior colocou, depois né? que eles vivenciam, né? De perto o fato, né? Isso ficou resumido na fala da aluna, né? Quando ela diz, todos nós ficamos emocionados. É verdade, tá certo. Bem, a participação agora é da Juraci do Rio Grande do Norte. Pode fazer essa pergunta. Aqui é a professora Juraci Araújo, da Escola Estadual Coronel Silvino Bezerra, município de Florânia, estado do Rio Grande do Norte. Aqui na minha cidade Florânia, temos uma árvore histórica, mas não sabemos sua espécie nem sua idade. E os professores costumam fazer excursão a essa árvore. Eu gostaria de saber sugestões de atividade para ser trabalhada com os alunos. Boa noite e muito obrigada. Juraci, muito obrigada pela sua participação. Monique, você daria algumas sugestões de atividades que podem ser feitas para Juraci? Bem, acho que um primeiro passo que eu faria, porque o meu conhecimento de árvores é muito pequeno, é procurar pessoas que tivessem tido um contato com essa árvore desde muito tempo, assim, por exemplo, avós, pessoas mais velhas, que pudessem relatar desde quando elas se lembram da árvore estar lá, como é que ela floresce ao longo do ano, como é que a árvore fica, se as folhas estão sempre lá, se ficam amarelas ou não. E tentaria também relacionar essa árvore com outras árvores da região, porque é sempre mais possível, mais fácil pensar em alguma coisa, no caso essa árvore, como é que será que ela é, qual é a história dela, relacionando com outras coisas do que ficando só mais em cima daquela coisa específica.
E, sobretudo, e talvez esse deva ser assim, a primeira coisa para fazer, é deixar que as crianças digam tudo, desenhem, pintem, andem em volta, abracem a árvore, façam, que elas expressem, que elas manifestam tudo aquilo que elas conseguem sentir, pensar sobre a árvore. E a partir daí, então, você ir buscando as outras coisas, as pessoas mais velhas e, quem sabe, informações sobre a árvore vista por dentro, que a gente não tem visão de raio-x para ver como é que é a seiva, as raízes, coisas assim. Dessa forma se desenvolve um grande trabalho, não é mesmo? Aí dá para desenvolver um trabalho que dá para durar de um dia a um ano. Tá certo. Bem, agora vamos ao estado do Maranhão conversar com a professora Martilene Moura. Olá, professora, pode falar. Nós sabemos que as crianças adoram sair da sala de aula, até porque quebra a rotina da sala, né? Quebra a rotina dentro do espaço da sala de aula. Mas é interessante também que essas excursões, esses passeios e essas visitas respeitem que o professor, quando se dispõe a esse tipo de atividade, tem alguns elementos necessários para executar esse tipo de atividade. E entre eles, eu acho assim, sumamente importante a questão do resgate desse tipo de atividade. Às vezes o professor ele sai, ele rompe os muros da escola, isso é bom, mas precisa-se ter, claro, os elementos necessários. Eu não vou sair por sair. O que eu quero? Como é que eu vou terminar essa atividade? Então eu gostaria que vocês esclarecessem para a gente quais os elementos que o professor não pode deixar, que o professor tem que ter cuidado ao elaborar uma atividade como essa, não pode esquecer, né? Quais os elementos que tem que ter clareza na hora que for organizar esse tipo de atividade. Obrigada, professora. Pois é, Ana Lu, o que não pode ser esquecido de jeito nenhum? Numa atividade dessa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o planejamento, né? Então tem que planejar. E aí é planejar tantas questões que se quer que as crianças, né, favorecer com que as crianças aprendam, como as questões também de infraestrutura. São duas questões. Eu quero ver, tá bom, nós vamos aonde? Em função do que nós queremos saber. Então, a primeira coisa, a escolha do local. A escolha do local depende dos objetivos que se tem. Né? Onde eu vou, depende do que eu quero saber. Então, isso é a primeira coisa. Né? Essa visita vai ser para atender algum projeto de estudo, né? É uma visita porque algo interessante aconteceu na comunidade, a gente não pode perder aquela oportunidade. Então, a primeira coisa, definir o local em função dos seus objetivos. E o outro aspecto é o aspecto de infraestrutura. Então, vai precisar transporte, vai precisar autorização, né? O local é adequado, né? O que a gente vai precisar levar lanche, não vai precisar, os horários. Então, tem uma série de questões, né, de infraestrutura que elas são fundamentais e que parecem bobas, tolas. Isso é óbvio. Mas não é tanto assim se a gente não parar e listar. Pois é, naturalmente o que seria fundamental seria, primeiro, se ter um objetivo, segundo, um planejamento prévio para que tudo pudesse caminhar certo? Até, assim, para exemplificar, nesse VT que nós acabamos de assistir, eu cometi um erro grave, né, que foi exatamente de não ter visto o local antes do dia da visita. E, inclusive, eu aponto isso no texto que escrevi para esse programa e acabei não realizando isso, porque na conversa eu achei que isso já estava resolvido. Eu imaginei uma sala da UERJ, ela comporta os alunos, e na verdade não era uma sala da UERJ ampla, era uma sala menor, pequena, então acabou o espaço não comportando com tanta facilidade o número de crianças e considerando que estava sendo filmado. Então, assim, é importante a gente estar o tempo inteiro avaliando, né, e avaliando os nossos erros também. Claro. Né? Bem, a participação agora é a da Rosemary, do Rio de Janeiro. Oi, Rosemary, pode fazer essa pergunta. Boa noite. Eu sou orientadora de aprendizagem do Teleposto de Maricá. As respostas dadas à nossa primeira pergunta tocaram na realidade de uma diretora que está conosco e motivou essa pergunta mais específica. Como deve proceder o diretor de uma escola que utilizou a promessa de um passeio a lugares muito desejados pelos alunos,
como fator de sedução e ameaça junto aos alunos mais indisciplinados. Só os mais comportados e os que comparecessem para fazer uma prova de avaliação da escola iriam ao passeio. Conclusão, não deu grande resultado. Mesmo assim, não compareceram para a prova. E agora, deixa-os ir ao passeio ou não? A pergunta da diretora é: como ficará a sua atuação junto aos seus alunos diante dessa realidade? Obrigada. Obrigada, Rosemary, pela participação. Diretora, que situação difícil, não é? O que fazer numa situação como essa? A questão do prêmio, do castigo, né, do passeio ser visto como prêmio, como castigo, está dentro de algo maior, de uma concepção de educação, de uma concepção do que é esse teu trabalho, né? Até que ponto a gente tem que estar premiando as crianças ou castigando, né? Se até no início a Ana Lu tinha colocado isso, né? A questão de que o resultado desse, quer dizer, não precisa um prêmio, o prêmio é o que ele vai conhecer, está instigando essa curiosidade da criança, do aluno, né? Então, assim, quando a gente entra numa situação dessa como colocada aí, acho que é caso de rever mesmo que concepção é essa que se tem do trabalho, da educação, de aluno, né, e de prêmio e castigo dentro da educação. Que função isso está tendo dentro do teu trabalho? Pois é. Monique, você não acha que, por exemplo, numa situação como essa, quando a diretora impõe esse tipo de situação, ou você vai comparecer à prova, você não vai fazer o passeio, até o fato do aluno se sentir um pouco reprimido ou ameaçado, não geraria nele assim, até uma coisa de vingança mesmo? Não quero passear também não quero fazer prova. Isso não dificulta muito essa articulação entre a escola, os alunos, e o que poderia vir de muito proveitoso dentro de um passeio como esse? Acho que certamente, né? A Eliane viu muito bem a questão, a gente precisa ver que concepção tem aí. A diretora que colocou a situação dessa forma, na verdade, ela que precisa nos dar a resposta. Pois é, foi uma imposição muito... Como ela pode resolver uma situação que ela mesma gerou. Porque do ponto de vista do aluno, não é necessário nem recompensa nem castigo. Se a gente coloca à disposição deles elementos que alimentem a curiosidade a qual a Ana Lu se referiu logo no início do programa. Quer dizer, as crianças têm fome, elas querem saber. Se elas não querem, é porque a gente não está conduzindo a proposta pedagógica na sala de aula de uma forma que alimente essa que a gente pode chamar que é uma fome verdadeira, né? Então, aí, de fato, a questão de estar com a sombra de um castigo para fazer uma prova não é algo que tire nem acrescente nada. E o aluno vai, então, reagir a isso de uma forma comportamental e não de uma forma ele como uma pessoa ali inteira. Bom, vou fazer essa prova, ver o que eu sei sobre esse assunto. Ele não tem como se envolver de uma maneira assim mais objetiva, mais fluente, né? Tá certo, nós vamos voltar ao estado do Maranhão para conversar mais um pouquinho com a professora Marcilene Moura. Pode falar, professora. Eu acredito que a educação, né, o trabalho escolar, ele é um trabalho coletivo, sabe? São pais, são professores, são os alunos, é a direção da escola, são todos esses segmentos assim, envolvidos, empenhados mesmo em favorecer um ambiente onde o ensino-aprendizagem esteja acontecendo. Então, os passeios e as excursões, ele depende dessa coletividade. Então eu pergunto, como realizar essas atividades quando os pais não acreditam, quando os pais não permitem? Como realizar essa atividade quando os próprios diretores de escola não são aqueles incentivadores, não apoiam os professores quando tomam essas decisões? Eu acredito que essas atividades não podem ser solitárias com o professor. Então, como acontecer de fato e de verdade essa atividade que a gente sabe que é enriquecedora no processo de ensino-aprendizagem, que as crianças adoram, quando esses segmentos precisam ser conscientizados dessa prática. Professora, muito obrigada mais uma vez pela participação. Ana Lu, o que você responderia? O trabalho na escola, ele é um trabalho de parceria. Se a gente nega isso, certamente algo vai dar errado. A criança,
a educação da criança, né, e a educação aí no campo da escola, ela é uma educação que é fruto da parceria que o professor estabelece com a família. Né? E quanto mais a gente vê esse pai como parceiro, como participante desse processo, mais a gente tem a ganhar. Infelizmente, a escola, né, construiu, né, de uma forma geral, um certo medo dos pais, um certo medo da comunidade. Né? Então, não, aqui é o nosso espaço, é o nosso pedaço, né? Ninguém se mete, o pai só entra aqui para contribuir no dia da festa, né? Festa junina. Mas você não acha, Ana Lu, que isso vem mudando aos pouquinhos? Eu acho que hoje em dia a sim. Família, a comunidade, elas estão muito mais integradas na escola. Eu acho que hoje tem toda uma intenção, pelo menos no discurso, né? E também acho que há um movimento em direção a isso, no sentido de colocar, de trazer essa comunidade para dentro da escola. Né? Mas, na verdade, acho que a escola ela tem que estar dentro, né, da comunidade de fato. Né? E aí, isso em termos de escola, né, como a escola pode estar envolvendo e estar partilhando interesses comuns. E quando a gente vem especificamente para dentro da sala de aula, né, eu acho que essa coisa de dialogar com o pai, de dizer por que eu faço isso, por que eu acredito nisso, né? Até porque todos os pais têm um conceito de escola. Né? Todo mundo passou pela escola e tem a forma, né, tem um conceito de como é que ele pensa que se deve ensinar e que muitas vezes não coincide, né, em função da própria evolução dos conhecimentos que se tem hoje, né, no campo da pedagogia, não coincidem, né, com os conceitos que existem na escola. Então, como é que a gente faz com que as coisas mudem? Como é que a gente estabelece essa parceria? É no diálogo com esse pai. Se eu tenho medo desse pai, se eu não respeito os questionamentos dele, é muito difícil eu conseguir estabelecer isso. Então, eu tenho tido uma prática, né, de estar buscando muito essa relação com os pais. E não pode ter medo, porque vai ter aqueles mesmo que vão te... Não, discordo, não concordo, a senhora está errada, professora, e você vai ter que ser convincente o suficiente, né, para mostrar que você está fazendo com segurança. Ele pode até não acreditar, mas ele tem que respeitar. E a partir do momento que os resultados aparecem, você automaticamente vai, né, a consequência, você vai trazendo esses pais para mais próximos. Pois é, uma outra coisa que ela coloca em questão ali é o fato da permissão dos pais. Por exemplo, vocês não acham que hoje em dia existe uma flexibilidade muito maior dos pais estarem permitindo que seus filhos saiam da escola para que visitem outros lugares? Como é que isso acontece hoje, Monique, por exemplo? Como é que você vê? Bem, acho que a Ana Lu e a Eliane estão mais próximas estão com a sala de aula. Né? Faz anos que eu não tenho sala de aula, então não tenho dados muito objetivos. Mas eu acho que é muito uma questão de envolvimento, assim, de fato de ser um trabalho comunitário, não uma questão de ser mais permissivo ou menos, mas de estar tão engajado, tão envolvido nos acontecimentos que quer muito que o filho saia. Eu acho que isso tem acontecido por conta da própria natureza das propostas que a escola dá, mas acho que a Ana Lu e a Eliane devem... Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso, né? Trazendo os dados, né, da prática, da realidade, né? Todos os passeios que eu tenho feito com os alunos têm sido assim muito aprovados pelos pais, né? Eles querem não só permitir aos filhos que participem, mas participar também, na maioria das vezes. As mães não podem ir, não, a gente pode ir também e tal. Vai ser onde? Que hora vai sair? E até a empolgação da criança, ela passa um pouco para os pais normalmente, né? Tem mãe que chega de manhã na escola, olha, ele não dormiu não porque está ansioso. Então, essa alegria da criança, esse envolvimento da criança em estar fazendo as aulas de passeio, acho que elas contagiam um pouquinho os pais, os professores, todo mundo. Né? Fica todo mundo meio excitado, né? Você tem credibilidade com o professor e com a escola, né, isso acaba acontecendo. Bem, no próximo bloco, as nossas convidadas destacam os principais pontos do programa de hoje. Até já. Salto para o Futuro está de volta. No programa de hoje estamos discutindo os possíveis encaminhamentos para atividades realizadas fora do espaço escolar, como os passeios e as visitas. Neste último bloco, as nossas convidadas fazem um pequeno resumo do debate. Monique, você poderia começar? Sim, eu acho maravilhoso como as crianças se colocam assim com uma propriedade muito grande
nos dois passeios que nós vimos, né? Então, na questão dos Incas, trata-se de uma investigação do passado. Como é que a gente vai compreender como viveram essas pessoas? Então, eles tentam compreender comparando a sua própria existência. Assim, como a gente come, outras pessoas comem. A gente faz xixi, outras pessoas fazem xixi. Então, como é que se dão essas questões? Porque, no fundo, a existência de uma civilização como a civilização incaica não é assim tão diferente da nossa, porque todos os seres humanos têm uma existência, né, que tem necessidades, tem modos de funcionamento, vão criar uma religião, uma mitologia, uma maneira de praticar agricultura, de compreender o mundo, que os resultados são diferentes, mas os modos de fazer não são assim tão diferentes. E no segundo passeio, na verdade, eu acho que a gente tem uma coisa de algo que está acontecendo, é o presente, assim como está acontecendo conosco, né? Estamos fazendo um programa de televisão e que será visto num futuro, ainda que muito próximo, mas, né, no noticiário tem acontecimentos que já passaram e que as crianças ou qualquer espectador vê aquilo já reapresentado pela televisão. Então, as questões das crianças é como a televisão faz para reapresentar. Tanto que elas dizem, o próprio repórter diz, as crianças ficaram encantadas com os equipamentos. As crianças querem ver como é que roda o teleprompter, e uma disse no final uma coisa que resume muito bem, está tudo muito no lugar, tudo muito organizado, quer dizer, você tem um procedimento que torna possível a notícia ir ao ar. Eu acho isso maravilhoso. Eliane? As atividades de passeios e visitas com as crianças, elas são sempre um momento muito rico de envolvimento total do aluno com o que se está estudando, né? A gente, como professora, tem que estar sempre aquele cuidado, né? Até que foi apontado pela telespectadora, né? A questão do planejamento, da estrutura, né? O que você vai ver, tem que ter autorização. Muitas pessoas desistem nesse meio do caminho. É tanto trabalho para sair com os alunos. Mas quando a gente passa dessa parte trabalhosa, de fazer autorização para os pais, de ver o local, a gente vê que o ganho é imenso, né? Que o envolvimento de todo mundo. Às vezes falta um mês ainda para o passeio e os alunos ainda já estão agitados. Quando é que vai ser? Quando é que vai ser? A gente faz contagem regressiva, eles fazem contagens regressivas também, né? E alguns cuidados, né? Como, por exemplo, é uma coisa que a gente não chegou a colocar, né? Quando der para visitar o local antes, conhecer o local. Né? No caso do VT que nós fizemos aqui, né? uma autocrítica que eu fiz, eu não pude vir conhecer antes. Então, na verdade, tudo que eles foram descobrindo, eu fui descobrindo um pouco junto com eles, né? Então, eu coloquei no final do passeio isso, né? Falei, se eu tivesse conhecido antes, talvez o meu papel tivesse sido outro, né? E o fato de eu estar conhecendo junto com eles, em alguns momentos eu estava ali também tão espantada, tão emocionada quanto eles, né? E em outros momentos peraí, aí eu começava a direcionar novamente a visita. Então, quer dizer, quando dá para a gente visitar o local antes e explorar bem, aqui vai dar para fazer essas interpretações e tal. Então, essa questão de estar passeando, de estar visitando com a criança, liga mais a escola, a vida dentro da escola. Isso passa num carrossel muito maior, né, que não é essa coisa de estar só nos livros didáticos. Né? Tá certo. Malu? Eu acho que o passeio ele possibilita uma coisa que para mim é fundamental na escola, né, e na vida, que é aprender a suspeitar e questionar. O tempo inteiro a gente trabalha com isso, ou pelo menos espera que a escola trabalhe com isso, né? Você suspeitar das verdades absolutas, né? Você questionar, você querer saber o porquê. E a criança, ela tem isso. Né? A criança, ela já chega assim, questionando e suspeitando de tudo. A grande questão é que ao longo da vida, né, nós vamos perdendo isso. Então, acho que a criança, essa relação dela com a curiosidade é uma relação que não pode ser perdida. Né? E os projetos, as saídas, a forma como a gente estabelece o ensino, ela pode favorecer a ampliação disso, ela pode estar tentando abafar isso.
né? Então, o tempo inteiro, eu acho que o professor ele deve estar atento a esse aspecto. E a outra questão que apareceu muito aqui foi, e que eu gostaria de retomar nessa fala final, é essa parceria com os pais, o quanto isso é enriquecedor, porque ao longo desse projeto, é um projeto longo, ainda não terminou, né? As crianças, para o encerramento desse projeto, elas apresentam um seminário, na qual elas são as conferencistas, né? E vão apresentar a civilização Inca, e essa apresentação aberta à comunidade, é um seminário que vai ser realizado. Será o encerramento do projeto. Mas, na verdade, o tempo inteiro elas falavam do pai do Daniel como um parceiro. Isso daí, e essa daí é para o pai do Daniel. E Daniel pergunta para o seu pai, né? E outros pais começaram também, não? Os outros pais... Quer dizer, acabou ficando uma coisa muito próxima, então, né? É parceria e incentivo da suspeita do questionamento. Ok. Bem, chegamos ao final do primeiro programa da série Visitas, Passeios e Excursões. Eu quero agradecer as participações da Eliane Pimenta, professora do CIEP Oswaldo de Andrade, no Rio de Janeiro, da Ana Lu Rosa, professora do Colégio de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e da educadora Monique Deslan. Agradeço ainda à professora que participou do debate direto do Estado do Maranhão. Lembre-se de que este programa será reprisado amanhã pela TV Escola em 2 horários. E lembre-se também que na página do Salto para o Futuro na internet você encontra todos os textos referentes a esta série. O endereço é www.tvabrasil.com.br/salto. As atividades realizadas fora da escola podem representar o início ou a conclusão de um projeto de trabalho. Esse é o tema do programa de amanhã, você não pode perder. Nosso encontro é aqui na TV Escola, o canal da educação.